Se a BL3000 é hidráulica, por que ela não é recomendada para fabricação de paver? Pessoal, quer saber um pouco mais sobre isso? Eu vou responder para vocês aí nesse vídeo aí. Fala pessoal, Luiz aqui da WM Máquinas. Hoje pessoal, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a BL3000 e o paver, o assunto polêmico aí que todo mundo questiona, todo mundo que compra a BL3000 pergunta o porquê. Por que a WM Máquinas, por que o Luiz não recomenda a BL3000 para fabricação de paver? Beleza? Então pessoal, não esqueçam também de se inscrever no nosso canal, deixar a sua curtida, seu comentário, isso aí vai ajudar bastante a gente aqui na nossa empresa. Vamos lá, então o tão polêmico assunto BL3000 e paver, e piso de concreto, piso intertravado, seja lá o que for. O pessoal questiona muito a gente sobre isso, sobre esse posicionamento. Galera, o que acontece? Esse é um posicionamento da WM Máquinas, tá? WM Máquinas fabrica a BL3000 hidráulica e mesmo ela sendo hidráulica, a gente não recomenda ela para paver, tá? A gente não recomenda. Porém, muitos clientes compram e fazem paver com ela. Não tem problema nenhum, dá para fazer, dá para fabricar também. Por que a WM não recomenda, né? Por experiência de outros clientes. O pessoal às vezes julga ali, por ser hidráulica, por ter uma hidráulica bem desenvolvida, por ter uma hidráulica bem elaborada, por ter um motor de 10 CV, por ter 2 motores de vibração. A galera acha que dá para fazer o paver. Pessoal, explicando para vocês, o paver, o piso de concreto, o piso intertravado, o buraco, vamos dizer assim, do paver é mais embaixo do que o do bloco, tá? A dificuldade de fazer o piso, ele é maior do que o bloco, tá? Uma coisa que eu peço para vocês avaliarem, assim, visitem algumas fábricas que fabricam piso intertravado, vocês vão observar o tipo de equipamento que eles têm, tá? Dificilmente você vai encontrar uma fabricação de piso de concreto feito em máquinas menores, tá pessoal? Tipo a BL3000 ou um concorrente ou uma similar. Dificilmente vocês vão encontrar no mercado hoje uma empresa que atenda às normas com esse tipo de maquinário. Só por aí vocês já conseguem tirar uma base sobre isso, né? Mas vamos lá. Por que a BL3000 então ela não fabrica o paver? Na verdade, a BL3000 ela fabrica o paver. Fabrica o paver de 35 MPa com acabamento top, show de bola. A gente tem clientes que fazem. Só que o que acontece? Por causa da parte técnica da máquina, ela tem um tempo de ciclo muito longo, entende? Para você atingir a compactação ideal, para você atingir o peso ideal do piso, para você atingir a resistência ideal do piso, ela acaba tendo um ciclo de produção muito longo. Isso faz com que o quê? Faz com que você diminua drasticamente, não é pouca coisa, vai diminuir drasticamente a tua produção diária. E a BL3000, o sistema de vibração dela é o sistema de vibração na mesa, tá? A BL4000S, por exemplo, o sistema de vibração dela é na base da tábua, é a vibração inferior que a gente fala, que ela é muito mais eficiente. Pelo valor da BL3000 não tem como a gente colocar um sistema de vibração muito mais eficiente do que já está, porque senão vai encarecer a máquina e a máquina vai começar a não fazer mais tanto sentido. Por causa disso, você não tem uma vibração tão eficiente, né? A compactação dela é boa, 5 toneladas, até 5 toneladas, né? Você vai produzir, a compactação não é o problema é a vibração, tá? A vibração da BL3000 ela não é tão eficiente para piso de concreto como das máquinas automáticas. Isso pode ser a 4000S, pode ser um outro modelo, isso é independente, tá? As concorrentes da BL3000 do mercado que a gente tem visto por aí, elas também não têm um sistema de vibração tão eficiente. É o mesmo padrão, não foge muito, sabe? São vibrações geralmente na mesa ou diretamente na forma. E isso não vai facilitar em nada. A mesma dificuldade que você teria na BL3000, você teria numa máquina do concorrente do mesmo porte, ou até mais dificuldade. Eu posso dizer assim, posso afirmar que a BL3000 hoje, em parte técnica, ela é uma das melhores do mercado. Eu até desconheço uma máquina que supere, por exemplo, a capacidade dos motores da BL3000, a estrutura. Eu particularmente desconheço nessa faixa de preço. Então, por essa vibração ser um pouco ineficiente em relação ao piso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que também colocar mais cimento no teu traço,
né? Então vamos colocar a BL4000S, a gente tem cliente trabalhando com traço 8:1. 8 medidas de agregado para uma medida de cimento. Na BL3000 você pode considerar um traço ótimo, 5:1. 5:1, traço ótimo, ótimo, excelente. Ou menos, né? Ou menos. Vamos considerar um traço 5:1. Então o que vai acontecer? Você vai gastar mais cimento, você vai ter um tempo de ciclo maior, né? Automaticamente a tua produção vai ser menor, vai ser bem menor, e você vai gastar mais. Então você vai ter um custo maior por metro quadrado e você vai ter uma produção menor. Vai chegar no final das contas, você vai olhar o preço de mercado do paver e você vai chegar na seguinte conclusão: não vale a pena financeiramente fazer. Então é por isso que a gente fala, a BL3000 a gente não recomenda para fabricação de pisos. Por quê? Porque a máquina é ruim? Não, a máquina é boa. Os concorrentes são ruins? Não, os concorrentes têm suas qualidades também. Porém, você vai ter um custo muito elevado para fabricar isso. Aí você vai vender, você não vai conseguir colocar a tua margem de lucro em cima de um custo alto, porque o mercado não comporta isso. Entendeu? Já tem outros fabricantes fazendo e o custo deles é mais baixo. Entendeu? Então, assim, a visão que a WM tem em relação ao piso de concreto é essa. Vou te dar um exemplo aqui, ó, nosso barracão aqui, ó. Vou te mostrar para vocês, ó. Todo ele são 27 mil metros quadrados de piso intertravado. Vamos colocar na melhor das expectativas que a BL3000 faça 100 metros quadrados por dia. Imaginou quantos dias você vai ter que levar para atender essa obra? Só essa obra? O dono da obra não vai aceitar esse prazo. E outra, você não vai ter lucro, né? Ou se tiver, vai ter um lucro muito baixo. Vale a pena você fazer o quê? Fazer os blocos. Nos blocos você vai conseguir manter o traço de 10, 12:1, vai conseguir produzir 1.500, 2.000 blocos por dia e ele vai te gerar um lucro satisfatório. Vai te gerar um lucro inclusive maior do que o do paver. Então, por isso que a gente fala assim, a BL3000 ela é boa para quê? Ela é boa para bloco. Eu não estou preocupado só com a qualidade final, a gente também está preocupado com o retorno financeiro que o cliente vai ter em cima do nosso equipamento. E por que a gente fala isso, né? Por que a gente categoriza tanto isso daí? Porque eu não quero que alguém compre uma máquina com uma expectativa de produção de 150, 200 metros, que é o que o pessoal vem falando no mercado por aí. O pessoal tem dado essa promessa, a gente acha isso aí praticamente impossível de ser feito. Então a gente não quer vender uma máquina que o cliente cria uma expectativa e chegue na hora H, essa expectativa ela não corresponda àquilo. Então a gente prefere falar antes, né? Então se o cliente comprar, beleza, não tem problema. O cliente pode comprar e pode fazer o paver dele. Eu não vejo problema em relação a isso, problema nenhum em relação a isso. Só que o cliente compra sabendo, né? Ele não vai depois fabricar e descobrir sobre isso. Não, ele já compra com essa expectativa, ele já compra sabendo. A BL3000 e o paver, ela é indicada assim: você vai vender o paver para fazer uma entrada de uma casa, você vai fazer a calçada de uma chácara. Aí ela vai atender, por quê? Porque é um cliente menor, ele vai comprar menos metros quadrados, ele não vai barganhar tanto o preço, você vai conseguir colocar a tua margem de lucro em cima. Agora, você pega essa obra aqui igual a nossa, 27 mil metros quadrados. Esse cara cotou paver em tudo quanto é canto. Ele pegou o melhor preço dentro da norma. Então você não vai conseguir fazer um preço bom para ele, atendendo as normas, porque ele vai buscar outros fabricantes que têm máquinas potencialmente melhores. Então a questão da BL3000 é essa: a gente fala para ela assim, a gente não recomenda para paver porque o pessoal quer entrar em licitação, quer fazer posto de gasolina, quer pegar uma obra igual essa daqui, é um tiro no pé, é literalmente um tiro no pé. Uma obra como essa daqui, você tem que pegar os blocos de concreto, não o piso. O piso de concreto, infelizmente, a BL3000 não vai atender por prazo e por lucro. Ela não vai te dar lucro e ela não vai te dar prazo. O dono da obra não vai esperar o prazo para isso. Agora, Luiz, mas é uma obra de 150 metros. Ok, daí tá dentro. Luiz, na minha cidade não tem ninguém nem que fabrique blocos, imagina o piso. Ok, ela vai atender nessa demanda. Só que nós somos fabricantes de máquinas, a gente não sabe a necessidade específica de cada cliente. Agora, se o cliente tem uma necessidade de uma produção baixa, porque o cliente dele não exige muito, mesmo o cliente não exigindo muito, eu recomendo que vocês façam sempre dentro da norma. O paver tem que dar garantia de 20 anos. Então, Luiz, é uma chácara, é uma passagem de pedestre. Ok, ela vai atender nesse sentido, né? Mas não, é um posto de gasolina, é um pátio industrial, é um condomínio fechado de casa. Não vai atender, amigo.
Então a gente fala assim da BL3000, a gente fala isso justamente para que o cliente não compre e para que o cliente não se frustre. E se o cliente vir a comprar, ele saiba exatamente o que ele está comprando. Então a gente prefere perder uma venda, se for o caso. É melhor às vezes deixar de vender do que vender e se incomodar. E isso também vale para bloco, para piso. Às vezes você vai ter cliente ali que vale a pena você não vender do que você vender e se incomodar. Então a BL3000, a gente tem esse dilema. Se o cara quer focar no piso de concreto, no paver, não, eu quero só fabricar paver, eu quero atender licitação, quero isso, quero aquilo, a gente às vezes prefere não vender do que vender e depois esse cara vir cobrar a gente, vir questionar a gente nesse sentido. Por isso que a gente prefere passar essa transparência antes. Não é uma característica exclusiva da BL3000 isso é de todas as máquinas desse porte. Por isso que a gente fala para vocês assim, pesquisem quem já fabrica o piso de concreto, quem atende essas obras, e tentem entender que máquinas eles têm, qual que é o porte da máquina, qual que é a estrutura que eles têm. Porque eu falo categoricamente para vocês, o paver ele é muito mais complexo do que o bloco. O paver ele se torna mais fácil de ser fabricado desde que você tenha o equipamento correto. Se você não tiver o equipamento apropriado para isso, o paver vai se tornar um problema para você. Então é melhor às vezes você ficar no bloco de concreto, a BL3000, você ficar no bloco de concreto, fazer o teu nome com qualidade em cima do bloco de concreto. E se você tiver uma demanda muito grande de piso, se programar para depois você comprar um equipamento que atenda a essa demanda. Tá joia, pessoal? Então, o posicionamento da WM em relação à BL3000 basicamente é esse. A gente não está sacrificando a BL3000, a gente não está menosprezando a BL3000 e a gente também não está menosprezando os concorrentes, mas é uma realidade, isso é uma realidade. O piso de concreto precisa ser feito em máquinas que tenham um potencial de vibração melhor e que tenham um potencial de compactação melhor, e de preferência que sejam máquinas automáticas. Para quê? Para que você tenha um traço adequado, para que você tenha uma produção adequada, que você tenha menos mão de obra envolvida e que você tenha lucro. Ninguém vai fazer alguma coisa para não ter lucro. Então, o conselho que a gente dá para quem quer entrar no mercado de piso de concreto é esse: pesquisem, vão atrás de fábricas que já fabricam o piso, vejam qual que é o tipo de equipamento que eles usam, para que você também dê o tiro certo, para que você não jogue dinheiro fora nesse sentido. BL3000, então a WM Máquinas recomenda ela para blocos de concreto. Mas vamos lá, Luiz, o pessoal liga aqui na empresa e fala: Luiz, mas o teu concorrente fala que faz. Não vejo problema nenhum ele falar que faz, porque ela faz. Só que tem esses outros detalhes. Porém, se o concorrente te falar que faz e você comprar dele, não tem problema nenhum. Eu às vezes até prefiro, porque você vai cobrar dele depois, né? Você não vai cobrar da WM Máquina, você não vai cobrar do Luiz. Então, se o concorrente fala que faz, cada um tem que assumir aquilo que fala. Se o concorrente fala que uma máquina de menor porte é capaz de fabricar o piso, tranquilo. Se isso vai depois te gerar lucros ou não, daí você tem que cobrar dele. A posição da WM Máquinas e a minha posição e a posição do meu pai, do Célio, que é da Gervase, em relação à BL3000, em relação ao piso de concreto, é essa. A gente recomenda a BL3000 para fabricação de blocos estruturais, e para piso a gente recomenda para obras pequenas. Para obras grandes a gente não recomenda a BL3000, porque ela não vai atender. Luiz, você pode estar sacrificando várias vendas por isso. Realmente eu posso, mas eu também posso estar evitando diversos tipos de problemas. Então a gente prefere trabalhar com essa linha. Se você talvez não tenha o recurso ainda para comprar uma BL4000S ou uma máquina automática de um concorrente, seja lá o que for, você vai ter que trabalhar um pouco mais, juntar mais para comprar. Essa é a opinião da WM Máquinas, tá? Se a BL3000 fabricasse paver, como o pessoal anda prometendo por aí, a BL4000S não seria vendida. Essa é uma verdade. Ninguém compraria a máquina maior, porque, pô, se ela atende o piso também com excelência, por que a gente vai gastar mais dinheiro uma máquina maior para produzir o piso? Poderia comprar a BL3000. E reparem, podem reparar, empresas, como eu falei anteriormente, empresas que atendem a norma, empresas que entregam um produto em larga escala com uma qualidade boa, geralmente eles trabalham com máquinas grandes, eles não trabalham com esse porte de máquinas, tá? Então a BL3000 é uma máquina excelente, ótima, dentro daquilo que ela foi projetada para fazer: bloco de concreto e piso de concreto em baixa escala. Pessoal, você fabrica piso de concreto,
deixa nos comentários aqui qual máquina que você utiliza, pra gente ir trocando informações. Se você tiver algum comentário em relação a isso, alguma opinião em relação a isso também, a gente deixa em aberto aqui para você comentar. Nós não somos os donos da verdade, tá? Essa é a verdade também, a gente não é dono da verdade. Essa é uma questão de opinião particular nossa, é uma questão de conduta na nossa empresa, a gente trabalha dessa maneira. Aí a gente respeita os outros também, as outras empresas que trabalham de uma maneira diferente, a gente não vê problema nenhum nisso. A única coisa que a gente fala para quem vai comprar uma máquina que depois exige e cobre isso que foi vendido. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui o nosso posicionamento em relação a isso. Tá gostando do conteúdo que a gente está fazendo? Deixa aqui a sua curtida, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, isso é muito importante pra gente. Beleza? Então, galera, valeu, obrigado, até o próximo vídeo.